Êxodo, capítulo 12, a partir do primeiro versículo. Assim diz a palavra do Senhor. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este deve ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada pessoa puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente, essa é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por o Senhor nos ter trazido aqui essa noite. O Senhor não faz nada sem um propósito específico, e se o Senhor nos trouxe essa noite, é porque o Senhor quer falar conosco. Peço que o Senhor me use essa noite apenas como uma ferramenta, pois eu não passo disso. Eu não tenho palavras que transformam a vida de ninguém, sou apenas um homem. Mas o Teu Santo Espírito é aquele que fala através das pessoas, e que o Senhor me use esta noite para a edificação da Tua igreja. Essa oração que eu peço em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Irmãos, como eu já disse, a Páscoa ela tem um significado extremamente importante e central para a nossa fé. Extremamente central para a nossa fé. E quando Jesus ressuscita, Jesus ele vence a morte e ele passa uma mensagem para todos nós, que como ele venceu a morte, ele também nos dará vida e vida eterna. Se nós crêssemos num Messias que morreu e não voltou a ressuscitar e não viveu novamente, nós estávamos aqui crendo num Deus morto. Nós estávamos crendo num Deus que não pôde vencer nem a morte e salvar a vida dele mesmo, que dirá salvar a do seu povo. Então Cristo ele ressuscitou. Mas hoje nós vemos, hoje não, já há muito tempo, a nossa cultura ela apresenta 2 Páscoas. Existem 2 Páscoas que acontecem simultaneamente, geralmente no mês de abril ou final do mês de março, todos os anos. Existe a festa da Páscoa, que é a do Senhor, e a Páscoa pagã. Eu marquei algumas características da festa pagã e gostaria que os irmãos se atentassem a isso. A festa pagã, que é essa que é mais focada num comércio em coelhos e ovos de chocolate, é dessa que eu estou dizendo. Essa festa ela teve início, ela tem origem germânica no século XIII. Na Alemanha adorava-se uma deusa no período medieval, uma deusa chamada Ostara. Ela era a deusa da fertilidade, isso na Europa na Idade Média. Diz a lenda que Ostara trouxe renovação e fertilidade para a terra, para a Alemanha e para a Europa nos meses de março e abril. Então essa deusa Ostara, ela foi muito adorada naqueles dias e criaram uma festa para essa deusa. Essa deusa ela era adorada e sempre nos meses de março, abril era festejado na Europa uma festa em prol dessa deusa. E Ostara ela tinha, além da figura dela de fertilidade, ela tinha um animalzinho que ela também sempre estava junto ou aparecia sempre com ela, que era um tal de coelho. O coelho ele estava com Ostara por causa do grande poder de multiplicação que eles têm. Alguém aqui já teve coelho? Alguém aqui sabe quantos filhotinhos um coelho dá numa gestação apenas? Então, pela sua grande capacidade de reprodução, o coelho ele virou um símbolo de fertilidade ligado a essa deusa.
Então logo foram colocados também nessas festas, com o passar dos anos, ovos coloridos, que não eram de chocolate, eram apenas ovos coloridos e pintadinhos, porque o ovo também representava a vida e a fertilidade. Então tudo isso foi colocado nas festas pagãs a uma deusa chamada Ostara. Mas no século XIX essa festa veio para o continente americano, não ficou só na Europa, e daí tiveram a genial ideia de transformar os ovinhos em chocolate. Já no século XIX. E infelizmente hoje, para muitas pessoas, a Páscoa ela não é a ressurreição do nosso Senhor, mas ela está focada mais em um coelho, em um ovo de chocolate. Não estou dizendo que é errado você dar um ovinho de chocolate para o seu filho que não entende o que está sendo celebrado. Mas se você não ensina o sentido real da Páscoa para o seu filho, aí nós estamos pecando. Porque nós temos que entender que a Páscoa ela é e sempre será a ressurreição do nosso Senhor. Que nada tem a ver com coelho, que nada tem a ver com ovo, até porque coelho nem bota ovo. Não é? Irmãos, o contexto do texto que nós lemos, que foi a primeira Páscoa que existiu, a Páscoa verdadeira, a Páscoa do Senhor, nós temos que voltar um pouco na história. Os irmãos já devem ter ouvido falar da história de José. José que foi vendido ao Egito pelos seus irmãos, não é isso? Ele foi vendido a comerciantes e foi parar no Egito. Depois de muita coisa que aconteceu na vida desse rapaz e Deus ter abençoado esse rapaz no Egito, Deus o promove a governador do Egito. Abaixo do faraó ele era o homem mais poderoso de toda a terra do Egito. Mais tarde, por causa da grande fome que estava acontecendo naqueles dias, a família de José também vai para lá. Então Jacó, com todos os seus filhos, com todo o seu povo hebreu, ele vai morar na terra do Egito, onde José, o seu filho, era governador. Eles têm uma terra designada para eles, e os hebreus vivem muito bem no Egito, porque José, de fato, era o manda-chuva de toda a terra, junto com o faraó. O que acontece é que os anos eles se passaram, muitos séculos se passaram, o faraó obviamente morreu. José morreu, Jacó morreu e toda aquela família de Jacó morreram. Os seus descendentes foram crescendo na terra do Egito. Os hebreus ficaram muito numerosos na terra do Egito. E um faraó que não conhecia José e nem a sua história decide então escravizar esse povo, porque esse povo estava ficando tão numeroso na terra do Egito que o faraó pensou, é melhor eu escravizar eles antes do que eles se juntarem para se rebelar contra nós. Então, os israelitas, os descendentes de Israel, Jacó, eles são escravizados no Egito e ficam por lá 400 anos. 400 anos sofrendo o amargo da escravidão numa terra distante, sendo forçados a trabalharem para o Império Egípcio. 400 anos de sofrimento. Então esse texto que nós lemos aqui mostra quando Deus já havia levantado Moisés para libertar o povo depois de 400 anos. Deus já havia mandado 9 pragas sobre o Egito e Faraó com seu coração duro continuava resistente e não liberava o povo para sair. Então Deus fez a praga das rãs, fez o rio Nilo virar sangue e tantas outras coisas aconteceram no Egito. Só que faltava uma. Então, antes de Deus mandar a 10ª praga do Egito, Deus diz a Moisés o seguinte: vocês devem matar um cordeiro, e aqui nós vamos fazer o paralelo entre o cordeiro pascal no Egito e Cristo, que é o nosso cordeiro pascal. Deus diz a Moisés, vocês vão matar um cordeiro. Vocês vão se alimentar desse cordeiro e passar o sangue nos umbrais das portas, porque a 10ª praga vai ser a morte de todos os primogênitos da terra do Egito. E só escapará da morte aqueles que tiverem o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. Então nós chegamos ao nosso texto, peço que os irmãos acompanhem comigo, versículo 1 e versículo 2, assim diz. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Na verdade, eu gostaria de apenas frisar agora o versículo 2, que diz: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Sabe por que isso é extremamente representativo? Aqui Deus estava dizendo, eu vou tirá-los do Egito. Irmãos,
após 400 anos de escravidão, o povo de Israel já não comemoravam mais as suas festas e nem seguiam o seu próprio calendário. Eles já seguiam o calendário egípcio, depois de 400 anos eles já seguiam o calendário egípcio. Então Deus diz o quê? Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Sabe o que isso estava representando? Olha, eu vou tirá-los da terra do Egito, eu vou tirá-los da escravidão, e daqui começa uma nova vida para vocês. Portanto, o calendário de vocês começa a partir do momento em que eu tirar vocês da terra do Egito. A partir do momento que eu libertar vocês depois de séculos de escravidão, esta é a nova vida que vai começar para o meu povo. Então, a Páscoa representa o início do ano para o judeu até hoje. A Páscoa é o primeiro mês do ano do calendário judaico, que continuou desde os tempos de Moisés. Então aquilo representava uma nova vida, um começo para o povo. Olha, esqueçam tudo o que vocês passaram, daqui por diante eu tirarei vocês do Egito, e agora é vida nova para todos vocês. Então aquilo estava representando a libertação do Egito. Agora o versículo 3 ao versículo 7, ele continua assim. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se a sua família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme cada um puder comer. O animal escolhido deverá ser macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Deus ordena então a primeira coisa: antes de vocês saírem da terra, matem um cordeiro. Matem um cordeiro, porque o que eu vou explicar para vocês faz parte desta nova vida. Deus ordena para que passem o sangue do animal, do cordeiro, nas laterais das portas, ou nos batentes das portas e em cima. Porque a 10ª praga seria o anjo do Senhor que passaria matando os primogênitos no Egito. E toda casa que tivesse o sangue do animal nas portas, a ira de Deus passaria por cima daquela casa. Aqui claramente nós podemos fazer um paralelo com Jesus. Jesus, a sua vida toda aqui na terra, ele sabia que ele veio para ser o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Assim disse João Batista quando viu Jesus, antes do seu batismo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, fazendo um paralelo com o Cordeiro que morreu no Egito para salvar o povo. Jesus, ele é o nosso Cordeiro Pascal. Deus ordena para que o sangue... O que nós acabamos de celebrar aqui? Jesus disse que o que seria a nova aliança? O sangue. O sangue dele era a nova aliança. Era o pacto da nova aliança. Da mesma forma que o sangue no Egito foi o pacto para que a ira de Deus não caísse sobre aqueles determinados lares. Apenas o sangue de Jesus nos impede de irmos para o inferno, da mesma forma que apenas o sangue do Cordeiro impediu de que aqueles primogênitos morressem. O sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado. De todo pecado. Naquela noite no Egito, muitas mães choraram. É verdade. Naquele dia, naquela noite no Egito, muitas famílias choraram, é verdade, mas sabe por quê? Não tiveram fé na palavra de Deus quando disse: matem um cordeiro e passe o sangue nos umbrais das portas. Da mesma forma que hoje existem muitas pessoas levando Jesus na brincadeira. Mas da mesma forma que a ira de Deus caiu sobre o Egito, a Bíblia diz que um dia ela cairá sobre aqueles que não creem no sangue do cordeiro. Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Em 1 João 1,7, João diz assim: mas se nós andarmos na luz como Ele está na luz, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Nós éramos escravos do pecado. O povo de Israel era escravo no Egito. E da mesma forma que eles foram libertos do Egito, nós que cremos em Cristo fomos libertos da ira vindoura, da ira que aqueles que não creem sofrerão. Irmãos,
ser crente ou não ser crente não torna eu melhor do que ninguém aqui. Eu sou tão ruim e pecador como qualquer um. Não tem nada em mim que seja celestial. Eu sou pecador como qualquer outro aqui. Qualquer outro aqui. Mas sabe a diferença? A Bíblia diz que naquele dia nós veremos a diferença entre o ímpio e o justo. Nós veremos a diferença entre aquele que crê em Cristo e aquele que não crê em Cristo. Nós podemos até viver uma vida dizendo que nós cremos, mas se nós não vivermos a nossa vida praticando a nossa fé ou mostrando que nós cremos, naquele dia ninguém enganará Deus. Nós enganamos pessoas, nós enganamos o pastor, nós enganamos os nossos líderes, nós enganamos as pessoas. Mas naquele dia, Jesus ele vai olhar para o coração e ele sabe certinho quem é quem. Naquele dia não vai ter a hipótese daqueles que não creem em Jesus serem salvos, ou daqueles que creem em Jesus serem condenados. Jesus ele conhece o coração de cada um, porque ele mesmo é o Cordeiro que tirou o pecado do mundo. Versículo 8 ao versículo 10 diz assim: Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Olha como Deus ele é incrível. Ele explica exatamente como o povo deveria fazer. E ele diz, olha, comam a carne do cordeiro assada no fogo, e com ervas amargas. As ervas amargas representavam a lembrança dos anos amargos no Egito. Ou seja, a Páscoa nos faz olhar para trás. Da mesma forma que a nossa Páscoa cristã nos faz olhar para a cruz, o povo de Israel tinha que olhar para trás dos 400 anos que eles ficaram presos no Egito e comer ervas amargas para sentir o amargo da escravidão. Só que algo que é muito curioso e incrível também, é que Deus diz para que não deixem sobrar nada do cordeiro. E se sobrar, no outro dia eles tinham que fazer o quê? Queimar o resto. Por quê? Por que Deus não queria desperdício da carne do cordeiro? Por que Deus não queria que o cordeiro ficasse para o outro dia? Sabe por quê? Porque no outro dia, os hebreus já tinham saído do Egito. E Deus não queria que ninguém que ficasse no Egito experimentasse a carne do cordeiro. Eles teriam que comer tudo, e se sobrassem, queimassem o resto, porque ninguém que experimentou do cordeiro ficaria escravo de novo. Porque ninguém que experimentou da carne do cordeiro continuaria na escravidão. Da mesma forma que todos aqueles que experimentam do cordeiro pascal, que é Cristo, jamais se tornarão escravos do pecado novamente. Isso é muito significativo. Ninguém poderia experimentar a carne do cordeiro e continuar escravo no Egito. Da mesma forma que é impossível alguém crer em Jesus, viver para Jesus e continuar escravo do pecado. Jesus, ele é o símbolo da liberdade. Jesus, ele é o nosso Cordeiro Pascal. Portanto, as pessoas que saíram do Egito naquele dia, todas elas comeram da carne do Cordeiro. Todas elas passaram o sangue nos umbrais das portas. Não teve ninguém que saiu do Egito aquele dia que não cumpriu o ritual diante do Cordeiro. Vocês entendem como Cristo ele é o nosso Cordeiro anunciado desde os tempos antigos? Cristo ele representa para nós a saída da escravidão do pecado e uma terra no porvir. No Éden todos nós pecamos com Adão. Talvez você possa pensar, eu nem existia naquela época. Eu pago minhas contas, eu faço tudo certinho. Eu não roubo, eu não mato. Eu faço aquilo que eu acho que é bom fazer. Então eu acho que naquele dia Deus vai ter compaixão de mim. Ninguém é salvo pelo que faz ou deixa de fazer. Ninguém é salvo por obras. Nós somos salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de nós, isso é um dom de Deus. Ninguém pode se justificar a si mesmo naquele dia. Naquele dia ninguém vai chegar de nariz empinado diante de Deus dizendo o que fez ou deixou de fazer, porque a Bíblia diz que todas as nossas boas obras são como trapo de imundície para Deus. Os nossos pecados ofenderam tanto a santidade de Deus que nada que nós possamos fazer aqui com as nossas obras poderia pagar esse preço. Sabe quem pagou?
o Cordeiro que subiu numa cruz no seu e no meu lugar. Ele é a nossa única válvula de escape. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu não sou um dos caminhos, eu sou o caminho, não tem outro. É impossível alguém ser salvo se não for através do sangue do Cordeiro. Versículo 11, continua assim o texto. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente, essa é a Páscoa do Senhor. Você entende que Páscoa não tem nada a ver com chocolate? Você entende que Páscoa não tem nada a ver com coelho? Você entende que Páscoa não tem nada a ver com comércio? Páscoa tem a ver com a ira de Deus que não caiu sobre a cabeça do seu povo. Páscoa tem a ver com Cristo que nos livrou da ira vindoura. Essa é a Páscoa do Senhor. Em hebraico, a palavra Páscoa, nesse sentido, significa pessah, que significa passagem ou passar por cima. Quando Deus fala essa é a Páscoa do Senhor, ou seja, foi no dia em que Deus, o anjo de Deus, passou por cima da casa daqueles que tinham o sangue do Cordeiro nas portas. Ou seja, Páscoa significa passar por cima, ou seja, não atingir determinado alvo. Isso representa que o Espírito de Deus passou sobre a casa daqueles a que o Cordeiro estava simbolizado ali. E da mesma forma acontecerá conosco. Da mesma forma, a Bíblia diz que todos nós somos merecedores da ira de Deus. Todos nós merecemos a ira de Deus. Mas apenas pelo sangue de Jesus a ira de Deus passa por cima da nossa cabeça. Essa é a Páscoa do Senhor. A Páscoa do Senhor tem a ver com livramento. Com livramento da escravidão. Repare que o texto diz que eles teriam que comer com sandália nos pés, cajado na mão e rápido. Olha que interessante. Eles teriam que comer do cordeiro rápido, sabe por quê? Porque depois que experimentassem do cordeiro, a vida de escravidão já não fazia mais parte. Depois que eles comessem daquele cordeiro, a vida de escravidão já havia ficado para trás. Então não há mais nada que fazer no Egito. Se você comeu do cordeiro, saia da escravidão. Sabe o que isso representa para nós? Que é impossível aquele que diz que tem fé em Cristo continuar vivendo no Egito. É impossível aquele que diz que crê em Cristo e crê no Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo continuar vivendo no Egito. É impossível, porque todo aquele que experimentou do Cordeiro saiu do Egito naquele dia. Essa é a Páscoa do Senhor. Será que muitas vezes nós dizemos que cremos em Cristo, experimentamos do Cordeiro, somos revestidos do sangue do Cordeiro, mas nós continuamos vivendo no Egito? Continuamos vivendo do nosso jeito, da forma com que nós queremos, na escravidão dos nossos pecados, dos nossos desejos e de tudo aquilo que nos envolve? Será que nós continuamos vivendo da forma com que nós queremos? Será que nós estamos dizendo que somos livres, mas vivemos no Egito? É contraditório, não é? Porque todo aquele que experimentou do Cordeiro teve a sua vida libertada e nunca mais voltou a pisar nas terras do Egito. A vida antiga, ela deve ficar para trás, porque senão a nossa fé é em vão. Essa fé que muitos dizem ter, como a palavra de Deus diz, Jesus certa vez diz, olha, os fariseus dizem que tem fé, ótimo, até o diabo crê e ainda treme. Ou seja, saber que Deus existe, saber que Cristo morreu numa cruz, isso não muda em nada a sua vida. Agora você crer no Cordeiro de Deus, no Cristo que morreu pelos seus pecados e viver para Ele e mostrar os frutos de salvação, aí nós vemos uma diferença brutal daquele que realmente é crente e daquele que não é. Eu já disse outras vezes e repito, Deus ele não se impressiona com palavras bonitas, Deus ele não se impressiona com terno, Deus ele não se impressiona por estarmos na igreja. Deus ele não se impressiona por uma oração bonita. Sabe por quê? Porque ele olha para dentro do coração e ele sabe exatamente quem é hipócrita e quem não é. Porque ele é Deus. A Bíblia diz que ele sabe quantos fios de cabelo nós temos na cabeça, para você ter uma ideia. Para você ter uma ideia de como ele te conhece. De como ele te conhece. Para nós encerrarmos, versículo 12 ou 13 diz assim, versículo 12 e 13.
Naquela mesma noite passarei no Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não atingirá quando eu ferir o Egito. Qual foi a única coisa que fez com que Deus não ferisse a casa dessas pessoas? Novamente o sangue do Cordeiro. A Bíblia diz, irmãos, que nós teremos as nossas vestes, naquele dia, no dia do juízo, nós teremos as nossas vestes lavadas aonde? No sangue do Cordeiro. Olha como o Cordeiro ele é essencial para nós. O que é ter as vestes ou as roupas lavadas no sangue do Cordeiro ou purificadas no sangue do Cordeiro? Porque naquele dia, quando nós estivermos perante Deus, em Apocalipse 21, João ele revela e fala que ele viu um trono branco, onde todos estavam presentes, vivos e mortos, pobres e ricos, não importa a classe social, todos estavam ali perante o trono de Deus para serem julgados, e Deus julgou a todos eles. Mas sabe qual a diferença dos crentes naquele dia? Que quando Deus olhar para você e para mim, Ele não vai olhar para você e para mim, Ele vai olhar na glória de Cristo refletida em nós. Essas são as vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro. Você entende que não tem nada a ver com quão bom nós somos, porque nós não somos? Você entende que não tem nada a ver com o que nós julgamos ser ou pensamos ser certo ou não, mas tem a ver com a justificação através de Cristo. Através de Cristo, nós somos justos. Para nós encerrarmos, em Mateus 26, Jesus diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças. É o que nós fizemos aqui. Partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam. Isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos seus discípulos, dizendo: bebam ele todos vocês. Este é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Irmãos, Jesus está vivo. Jesus, ele está vivo. E eu não estou dizendo isso apenas porque eu creio nisso. Existe um texto em Lucas 24, 36 ao 43, que Jesus diz assim. Jesus não, Lucas escreve, né? Enquanto falavam sobre isso, já havia acontecido a crucificação. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-lhes a eles e disse: a paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, porque Jesus havia morrido na sexta-feira, pensando que estavam vendo um espírito. E Jesus lhe disse: por que vocês estão perturbados? Por que se levantam dúvidas em seus corações? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês veem que eu tenho. Jesus ele apareceu para os seus discípulos depois e mostrou que estava vivo. Para não dizerem que era apenas uma alucinação dos discípulos, Jesus fez questão de aparecer para 500 pessoas de uma vez só. Jesus apareceu durante 40 dias após a sua ressurreição. Ele apareceu para mais de 500 pessoas, para não deixar dúvida que ele estava vivo. O mundo tenta abafar essa notícia desde aqueles dias, quando os soldados foram subornados a dizer que os discípulos haviam roubado o corpo dele. Passam as épocas, passam os tempos e as pessoas tentam abafar essa notícia. Que notícia é essa? Que ele vive. Mas essa verdade está explícita na Bíblia. Essas são as boas novas de salvação. Este é o Evangelho. O Evangelho que foi pregado no mundo todo pelos discípulos da época, onde todos eles arriscaram o seu pescoço por essa verdade. Vocês acham mesmo que eles arriscariam a sua vida por uma mentira? Ou algo que eles inventaram? Ou algo que eles criaram na sua cabeça? Na semana passada eu falei sobre a morte de cada um dos discípulos. Uns foram esfolados vivos, outros queimados vivos, outros crucificados em forma de X, em forma de cruz, de cabeça para baixo. Todos eles pagaram o preço. Todos eles colocaram o seu pescoço na reta para anunciar uma verdade. Jesus está vivo e ninguém nos contou, nós vimos ele vivo. Apenas por uma verdade tão cabal, alguém é capaz de arriscar a sua própria vida. Ninguém arriscaria a sua vida por uma mentira ou uma alucinação. E hoje nós comemoramos isso, que ele está vivo.
E Ele salva. Ele é o único que pode salvar a sua vida. Abaixe sua cabeça.